Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem, vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1. Segundo os Coríntios 11, verso 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Grande Criador, nós te rendemos graças neste momento por podermos estar na sua presença e reconhecendo a condição do mundo, a condição humana e sabendo que o Senhor é o único que pode e deve ser adorado e reverenciado. Estamos agradecidos pela palavra que o Senhor tem dado, ainda que nenhum de nós a merece, mas o Senhor nos-la deu. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma pessoa especial. Bem, tem aqui alguma coisa da mensagem do profeta. Na verdade, tudo que se prega hoje tem que falar no profeta. Toda mensagem que nós temos provém de lá. Então, como falar de Cristo? Toda mensagem provém de Cristo. Quando falavam de Moisés, toda mensagem provém de Moisés. Então veio daquela linhagem, Deus trabalha com esta linhagem. E é importante que Deus não usou tantas pessoas, mas o que Deus usou era especial. Você pode não ser especial à visão do mundo, mas você o é na visão de Deus. Aquela visão do mundo, o que valemos nós para o mundo? Se fôssemos um político e fôssemos bons, falássemos bonito, soubéssemos convencer os outros, então eles queriam nos colocar ali para fazer alguma coisa. Então não somos, então não valemos para a política. Não somos doutores e não somos grandes homens. O povo de Deus sempre foi um povo simples. Então, o que valia Noé
para o mundo. Mas o único que foi salvo foi Noé e sua família. Ainda que ele não valia nada também para o mundo. O mundo não valorizava Noé, e sim criticava. Porque o que fazem hoje com a mensagem, o que fizeram com Cristo, o que fizeram no tempo do irmão Branham, o que fazem hoje com a mensagem, é um reflexo de tudo aquilo que foi feito lá atrás, o que eles fizeram com Noé. Porque estamos vivendo em tempos idênticos, dias idênticos aos dias de Noé. Então, o tipo de gente é da mesma forma, o caráter, você não pode mudar, não pode mudar as coisas. Sabe quem muda? É Deus te chamar, me chamar e trabalhar em nós e mudar nós. Porque Deus não vai mudar o mundo, Deus vai mudar os seus, que são para Ele especial. Alguma coisinha só, o irmão Branham estava falando sobre a águia, ele diz no parágrafo 86, eventos modernos são esclarecidos por profecia. É muito boa. Um pedacinho da mensagem de irmão Branham é muito bom. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sob credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder e Deus vindicá-la, se para começar ele é águia, ele correrá para ela tão certo como 2 mais 2 são 4. Ele não pode evitar isto, porque sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, quando você vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela porque ele é uma aguiazinha. Cada vez que a palavra de Deus foi manifestada, é somente as águias que voaram. No tempo de Noé, somente as águias voaram para lá. No tempo de Abraão, somente as águias. Não é nem no tempo de Ló, no tempo de Abraão. Porque as águias estavam ali no tempo de Abraão. E Abraão era o profeta, era uma águia. E ali, os que amavam a palavra do dia, voava para lá. Irmãos, era mais feliz 318 homens, que eram considerados como servos de Abraão, era muito mais feliz 318 servos do que o mundo inteiro daquele tempo. Era muito mais feliz 318 homens que ficaram com Abraão do que todo mundo da cidade de Sodoma que gostava de Ló. Admirava Ló, sua justiça, seu choro pelas pessoas, por ver o mundo daquele jeito. Mas o que estava com Abraão valia muito mais. Por isso, irmão Branham diz que Abraão era $1, enquanto que Ló era 1 centavo de dólar. A diferença é muito grande. Precisava 100 Ló e não dava um Abraão. Certo? Mas dá no valor que foi falado, mas não dá na eleição. Porque Ló era justo, e só com o profeta para a gente aprender isso. O mundo não vai querer aprender. Você toma uma pessoa estudada, formada, um teólogo, você acha que ele vai querer aprender isso? Ló não era eleito. Ló era justo, mas não era eleito. Eles não vão querer aprender isso. Então, cada vez que Deus tem um povo na terra, este povo é insignificante. A multidão que seguia Jesus era chamada de plebe maldita, que não conhecia a lei. Porque eles conheciam a lei, mas não adiantava nada eles conhecerem a lei. A lei falou de Cristo, do Messias. O Messias estava andando no meio deles e eles não viram.
mas eles estavam preocupados com Moisés. E Deus não estava tratando mais com Moisés. Eles estavam preocupados com os sábados, com luas novas, e Deus já havia dito: eu estou farto de vossos sábados, vossas luas novas. Deus já estava cansado com aquilo, e eles estavam famintos por aquilo. Aí veio Jesus, não guardando o sábado, curando no sábado, fazendo as coisas no sábado. E eles então levantaram contra Jesus, porque Jesus não obedeceu o que Moisés falou. Agora, Jesus era Deus, mas eles não sabiam que Jesus era superior a Moisés. Jesus não era só Moisés. Você tem que ajuntar Noé, Abraão, Moisés, José. Eu não vou dar conta de falar. Você vai ter que ajuntar Davi, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, até Malaquias. Você tem que juntar todos eles para formar um Cristo. Apenas um. Mas precisava de todos eles. Todos eles eram parte de Deus. Jesus era a plenitude de Deus. Então precisava de todos eles do Velho Testamento para formar um Jesus. E agora, se eu disser para vocês que precisa de 7 eras da igreja para formar um Brana, precisava de 7 eras da igreja: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E aí vem para formar William Branham. Mas eles nunca perceberam isso, porque cada vez que Deus opera, eles ficam parados naquela operação de Deus, e Deus larga eles e vai para outra operação, outro trabalho, outro movimento. Quem ficou no movimento de Jesus perdeu a descida do Espírito Santo. O que Jesus falou para eles? Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Era só para ficar na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito Santo, não seria derramado em outro lugar, seria derramado em Jerusalém. Agora, mas nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7, é a mesma coisa de falar para nós: ficai na América, até que do alto sejais revestidos da revelação dos selos. É muito bom todas estas coisas, mas ainda não completou. Deus disse para o irmão Branham: não diga esta terceira puxada, não diga a ninguém. Então precisava de tudo isso que nós temos aí atrás. Nós precisamos da mensagem, precisamos do irmão Martins, Arquelrúcio Martins, precisamos do pastor Joaquim Gonçalves Silva, para poder formar agora um João. Nós precisamos disso, tem que entender. Só que Deus já parou de tratar com os anteriores, foi assim, Deus parou. E aonde você vê que João vai você atrás. E você deve conhecer quem é João, certo? Você deve conhecer quem é que tem aquela mensagem, quem é que comeu a mensagem que William Branham pregou. William Branham trouxe um alimento que ninguém comeu. Ele pregou um alimento e Deus escondeu aquele alimento na terceira etapa. E disse para o irmão Branham: não diga a ninguém. Porque não precisava dizer, no tempo certo Deus falaria para João: come o livrinho. Nós não podemos arrazoar, nós não podemos também nos elogiar, nós não podemos vangloriar, só temos que ser agradecidos. Quando começamos a ver estas coisas, nem parecia que ia dar o que deu. Pensávamos que era igual aos outros, queríamos ser igual aos outros.
Como William Branham queria ser igual os profetas do Antigo Testamento, e Deus disse para ele: eu te chamei para algo maior. Então a gente queria ser igual aos outros, a gente queria fazer igual aos outros, pregar igual aos outros, mas a mensagem era maior. A mensagem, sempre quando vem uma mensagem, ela é maior. Agora, para os gentios, todos nós já sabemos, para os gentios, a última mensagem é João. Quando João terminar a mensagem, então terminou. Pode passar um tempo para Deus selar os eleitos com esta mensagem. Aí sela com esta mensagem e arrebata esses eleitos, e aí manda uma mensagem para os judeus. Os judeus estão na expectativa, os judeus estão no muro da lamentação. O verdadeiro judeu, já disse para vocês, o verdadeiro judeu não pertence à igreja universal do reino de Deus, que está sendo estabelecida lá também, entre o judaísmo. O verdadeiro judeu não pertence, se tiver uma assembleia lá. O verdadeiro judeu não. Nenhum deles ganha o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu não macula com este tipo de mulher. Igreja é mulher. E a Bíblia diz que eles não macularam com mulheres. Nenhum deles vai entrar e se membrar numa igreja desta. Nenhum deles. Porque eles sabem que a mensagem que Deus tem para eles é superior a essas mensagens de cura divina que o povo leva, de uma mensagem que ajuda casais, que é muito bom. Você vai falar mal disso, é muito bom, mas tudo é ló. Não é boa, mas é ló. Não geme por ver o sofrimento do povo? Sim, eles gemem, mas é ló. Não tem o Abraão, não tem um revelado, não tem aquele que encontrou Elohim. E quem viveu no tempo do Elohim dos Estados Unidos, quem viveu não creu nele, quem viveu não viu. Você sabe que nem a família do irmão Branham viu o irmão Branham como ele era, nem a família. E o povo dos Estados Unidos não podia ver também? Deus sempre vai avante. Não pare você naquilo que você sabe, porque Deus tem algo maior. Sempre foi assim. Ele provou em cada vez, autenticando a mensagem daquele homem que ele levantou. Deus não levanta homens. Nós levantamos homens. Deus não levanta homens. Deus levanta um homem. Isso sempre foi. É um Noé, é um Abraão, é um Elias, é um Eliseu, é um João Batista, é um Branham, é um João. Deus levanta um. Nós levantamos muitos. E nós gostamos de muitos. Chamar atenção através de muitos. Deus não. Deus diz: eu sou um. Então, com um só, já está bom. Amém. Então, a gente fica pensando, eu estava pensando, a hora que li essa parte de especial, eu falei: mas isso dá vergonha de você saber que você, do jeito que você está, com lutas, com problemas, humanismo, muitos fracassos, e é especial. É especial, é próprio dele, peculiar dele, específico dele. Que coisa, mas você não sente assim. Porque quando você sentir assim, você pode se orgulhar. Você pode pensar que é melhor que os outros. Por isso que Deus toma um povo simples que não pensa que é. E Deus o fez para aquele fim. Amém. Bom, falando disso, quando Deus manifesta uma palavra, então, se você é uma águiazinha,
você corre para ela. Enquanto continuava a dizer, ele disse: mamãe, como vou me levantar daqui? Falando da aguiazinha, né? Que agora ela já estava perguntando: mamãe, como eu vou levantar daqui? Como eu vou sair daqui? Como vou deixar essa denominação? Como vou deixar esse galinheiro? Eu fui criado entre galinhas, pintainhos. O que vou fazer para deixar isso? Ele disse: a mãe águia apenas dê um salto, eu o apanharei. Eu lembrei daquilo que o irmão Brana diz, que Deus diz assim: na terceira puxada você os apanhará. Na terceira puxada. Tem gente que foi apanhado na primeira puxada, na segunda puxada, mas nunca na terceira. Porque a primeira puxada foi pássaros pequenos, a segunda puxada foi pássaros maiores, mas eles nunca foram apanhados pelos anjos. Porque a terceira puxada, diz o profeta, eram anjos, era diferente. Então você toma a mensagem do profeta e fica com a primeira e segunda puxada. A terceira puxada era anjos, foi anjos da eternidade que voaram naquela velocidade da luz e chegou no Monte Pôr do Sol e parou. E deixou a ciência fotografar sem saber o que era. Deus vem no escondido, Deus vem no segredo, Deus vem no mistério. Por que Ele não veio assim trazendo os personagens e os anjos com asinhas assim? Não, Ele veio, eram anjos, mas estavam escondidos dentro da nuvem. Eram anjos, mas os anjos formavam a cabeleira branca de Jesus como juiz, porque Ele era advogado, mas quando Ele desceu sobre o Monte Pôr do Sol, Ele desceu com uma cabeleira branca de juiz. O mesmo advogado tornou o juiz. E eles não puderam ver isto. É simples. E tomou William Branham e levou para dentro daquela nuvem formada por eles. Mas Branham era uma aguiazinha. Ele foi apanhado e levado. Mostrar para nós, é para mostrar para nós de que nós seremos apanhados também e levados. Eu não sei como o irmão Branham foi, não sei como ele desceu. Eu sei que o anjo levou, o anjo deve ter descido com ele, mas não mostra nada disso. William Branham diz que o anjo pegou ele e levou, mas ninguém viu. Depois disso ele desceu e ninguém viu. É o trabalho de Deus. O arrebatamento vai dar assim. Deus vai pegar, os seus vai levar, ninguém vai ver. Isso é um rapto, um arrebatamento. Deus vai pegar e vai nos levar, sem alguém notar. Ninguém vai notar. Agora, Ele vai levar um povo especial. Que você tem a revelação da palavra, mas não te sente grande. Você tem coisas grandes em você, mas se sente pequeno, inválido, inútil. É a maneira de Deus trabalhar. Cada um, eu quero dar uma palavra de ajuda para você que está em problema, que está em luta, para você que está achando difícil prosseguir. Não é só você. Se nós fôssemos pensar nisso, nem nós prosseguiríamos. É difícil para todo mundo. Isso aqui é algo especial. O povo é especial. O homem de Deus em cada época foi especial. Mas que tipo especial era Noé? Que atração tinha Noé? Ninguém entrou na arca. Provável que não falava bem, que não tinha voz bonita, uma mensagem convincente, que podia trazer as pessoas para si. Vamos ouvir o velho Noé. Eles iam para criticar.
Eles não sabiam que Deus estava ali apanhando os eleitos para colocar na arca, e quando não tinha gente para colocar na arca, Deus pôs bicho, animais. Dessa vez Deus não vai levar animais no rapto, não. E se você age como animal, Ele vai te transformar primeiro. Ele vai me transformar. Ele vai mudar a nossa natureza primeiro, para nos levar. Na primeira vez, Ele encheu a arca de animais. Agora, para o rapto, Ele não vai levar animais. Não desprezando os animais, né? Claro que os animais obedecem mais do que os homens. Você fala para um cachorro, fica quieto, ele fica. Você fala para um filho, cala, o filho é pior que o cachorro. Entende? Então, não é falar mal dos animais, é entender de que os animais daquele tempo entraram, porque ainda ia ter uma raça na terra. Mas agora, Deus vai levar os seus. Deus tomará o seu povo, os seus filhos, que têm a sua natureza, porque é especial. Paulo, ele falou, olha, tomara que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Paulo também percebia. Ele percebeu, eu mando a mulher ficar calada na igreja. Eu falo para ela que não pode cortar o cabelo, que o cabelo foi dado no lugar de véu. Eu falo para ela reverenciar o marido. Eu sou um doido. Suportai-me na minha loucura. Paulo sabia. Ele dizia, o povo tudo vai me considerar como louco. Suportai-me, porém, ainda. Vocês veem que eu não falo igual aos outros. Paulo podia dizer, eu não ensino igual aos outros. A mensagem que prego não é igual aos outros. É uma mensagem diferente. Mas aí eu pediria para vocês, coríntios, vocês me suportarem um pouco nessa minha loucura. Porque eu estou louco. Porque estou zeloso. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Não com zelo da igreja, zelo do pastor, zelo da denominação, zelo do irmão. Não. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. E o zelo de Deus é ensinar a palavra de Deus. Com zelo de Deus. Para vos apresentar como uma prostituta. Não. Para vos apresentar como uma virgem pura. Porque é um povo especial. Então tem que ser apresentado como uma virgem pura, a saber, a um só marido. E aqui é claro a Bíblia, há um marido, tem tantos maridos, mas é um marido. Tem tantos homens, mas é um homem. Tinha tantos profetas de Baal, mas Deus tinha um profeta. Sempre foi assim. Haviam profetas, mas Deus tinha um profeta. Um era de Deus. 400 era de Jezabel, mas um era de Deus. Isso é que é importante, Deus sempre tem um. E você tem que ficar ao lado daquele um que Deus tem. Por que nós cremos num profeta? Porque nós vemos que a mensagem de Deus para a hora está com aquele profeta. Por que lemos essas mensagens do profeta? Porque sabemos que Deus está nessas mensagens. Até a terceira etapa que o irmão Brana não disse para ninguém, está aqui. Está nas mensagens. Não está fora das mensagens. Está nas mensagens. Ele não podia dizer, porque não era o ministério para ele dizer. Outro teria que vir e falar para prosseguir. Apocalipse 10 teria que cumprir completamente. E com ele foi cumprido apenas 10 de 1 a 7. Mas teria que cumprir totalmente. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. É como dizer, aparecerá alguém. Eu terei alguém. O que você acha? Se você é especial para Deus, para poder tomar a mensagem da hora, crer nessa mensagem com
tantos erros que você tem, lutando para viver esta coisa certa, e de vez em quando tropeçando, caindo e levantando. Eu sei que não é muito bom, porque o irmão Brano ensina véu adentro. Ele ensina que a gente cai e levanta, porque está aqui no átrio exterior. O átrio exterior seria ali fora. Era um átrio exterior, onde somente os gentios podiam, até onde os gentios podiam chegar, no átrio exterior. Mas aqui, gentio não podia chegar na parte de dentro. Foi Jesus que pôs nós para dentro. Era só judeu que entrava ali. O gentio ficava no lado exterior. Mas Jesus nos trouxe para dentro na rejeição dos judeus. Jesus nos trouxe para o santuário e deixou os judeus para fora. Já percebeu o que Deus fez? Nós estávamos de fora no tabernáculo. Se vocês verem, o tabernáculo é quase desse jeito aqui. É um tabernáculo e tem um átrio, e depois ali seria o lugar santo. E aqui atrás o santo do santo. É o átrio, o lugar santo e o santo do santo. Ele estaria escondido aqui. Deus trabalhou nisso daí para que o seu povo entendesse. E ele veio para os judeus que estavam no lugar santo. E os judeus o rejeitaram. Aí o que Deus fez quando ele ressuscitou? Tirou os judeus do lugar santo e colocou no átrio. E pegou o gentio que estava no átrio e trouxe para o lugar santo. É isso que a gente tem que agradecer a Deus. Nós não éramos dignos de entrar, porque entramos pelo sacrifício de Cristo. Porque os judeus entraram pelo sacrifício de bodes, de cordeiros, de novilhos. Quando chegou o verdadeiro sacrifício, os judeus que estavam aqui no lugar santo, rejeitou a Cristo. Aí Cristo morreu, rasgou o véu. Como dizer, vocês não vão entrar. Vocês vão para fora. Eu vou fazer com vocês o que eu falei através do profeta Oséias. Eu vou pôr vocês em ciúme com o povo. E é conosco os gentios. Porque o que era dos judeus, passou para nós. A bênção que era dos judeus, passou para nós. Através da mão cruzada de Jacó, sobre a cabeça dos filhos de José. O que José fez? Pegou Manassés, colocou aqui. Pegou Efraim, colocou aqui à esquerda. E José estava certo. Os filhos que ele teve com mulher gentia. Agora esses filhos têm que ser abençoados. E a mão direita é que estava a bênção. Então o José, com aquela sabedoria, trouxe o Manassés e colocou aqui a mão direita do Jacó. E o Jacó estava cego, para ele poder o abençoar. Mas como abençoar? A hora que ele foi abençoar, ele cruzou a mão. Pôs a mão direita na cabeça de Efraim, que somos nós, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, que aponta para os judeus. José diz: pai, o primogênito é esse daqui. Ó. Aí o pai disse: Deus cruzou minhas mãos. Isso foi lá no Velho Testamento. Quando chegou aqui no Novo Testamento, com mãos cruzadas outra vez, provando que as bênçãos que eram para os judeus passou para nós, os gentios, através de mãos cruzadas na cruz. Essa bênção é nossa. E Deus trazendo isso até o tempo que nós estamos. O povo americano era para receber a terceira puxada. Era para entender a terceira puxada. Era para ficar no lugar santo. Mas o que Deus fez? Tirou a América do Norte do lugar santo e colocou o Brasil.
Para quê? Para você ser abençoado aqui com a mensagem da terceira puxada, com a mensagem que estava atrás do véu, que o véu foi rasgado, mas a América do Norte não viu. O véu estava rasgado, mas os judeus não viram. Por isso a bênção passou para nós, os gentios. E o véu estava rasgado nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas, seus servos. O mistério foi revelado, mas o povo da América do Norte não viu. Deus tirou eles daqui, porque sempre que está na terceira puxada, é o mistério de Deus para o dia. Sempre é isso. Irmão Brana não pôde falar, porque ainda irmão Brana diz, perguntas e respostas sobre os selos. Vocês não devem saber isto. É triste. E o irmão Brana diz, e você diz, irmão Brana, mas vocês não devem. Será que o irmão Brana estava com unção, falando coisas? Através da unção, você fala coisas que você não entende, o irmão Brana diz. E ele estava com unção, ungido. Como ele veio para revelar os mistérios para o povo do entardecer nos Estados Unidos. E quando foi revelado, eles rejeitaram. E o mistério revelado passou para nós, passou para a nossa língua, nosso idioma. Era para ser o inglês, é no entardecer. O sétimo anjo veio no entardecer. Era para ser judeu. Jesus veio entre os judeus, mesmo sendo Deus, mas não foi reconhecido. William Branham veio, um gentio, no entardecer, o especial de Deus. E eles não aceitaram, não receberam, e Deus jogou eles para fora. Eles continuam achando que são grande coisa, grandes personagens. E povo do Brasil e outras partes estão aderindo a um movimento onde Deus não está mais. Você está ligado a um movimento dos Estados Unidos, Deus não está lá mais. Sabe o que algum da mensagem está dizendo agora? Este homem blasfema. Alguns que estão me ouvindo, mas será que você sabe? Este homem blasfema. Eles falaram de Jesus, eles falaram de Brana. Que era assim. Este homem blasfema, olha o que ele está dizendo, que Deus não está mais nos Estados Unidos, sendo que Deus trouxe toda a mensagem para os Estados Unidos. Meus irmãos, Deus não está mais em Jerusalém. Faz 2000 anos que Deus não está mais em Jerusalém. 2000 anos. E o povo acha que Deus está em Jerusalém. Deus não está mais em Jerusalém. Passou pelas eras gentias, 7 eras da igreja, porque ele não estava em Jerusalém, ele parou com Jerusalém, parou com o hebraico, parou com Yehoshua, parou com Yeshua, ele parou e começou aqui com o gentio. Ele pôs o gentio para dentro e o judeu para fora. Agora ele colocou o americano para fora e o Brasil para dentro. Para falar o linguajar correto, ele tirou o inglês para fora e trouxe o português para dentro. Para dentro de onde? Dentro do lugar santo. Para quê? Porque este entende a terceira puxada. Este valoriza a terceira puxada. Vocês estão me entendendo? Nem eu sabia disso. Agora, que é especial, é. Então, por favor, você sente especial, sente-se humilde, seja humilde. Toda gente que acha que é alguma coisa, ela é orgulhosa, nojenta, chata, vulgar. Porque ela acha que é, que tem. E você não pode ser assim, nós não podemos ser assim. Nós temos, mas temos que ser simples, bons, amáveis, dóceis. É a maneira de Deus trabalhar. Porque Deus tem um homem especial. Cada homem desse especial, irmão Brando não valorizou. Olha o irmão Brando, eu sou o profeta. Não. Irmão Brando, como nós vamos te chamar?
reverendo Brana, profeta Brana. Ele diz, não, chama-me de irmão. Estou dizendo que ele não valorizou. É isso aí, você, ao valorizar e você ser um orgulhoso, é melhor você largar disso. Você tem que entender que o valor a esta mensagem é ser humilde. O valor desta mensagem é ser um servente e não um patrão. Ser aquele que serve. Jesus mostrou isso, que nós temos que servir. O pastor tem que servir, não é ser servido. Ele tem que servir, ele tem que ter uma mensagem que serve o povo, que alimenta o povo, melhor do que o povo, porque sempre Deus tem um especial. Agora, falando dessa especialidade de Deus, que tem um homem especial. Aí eu tomei esse pedacinho aqui. Eu vou e paro, né? 89 eventos modernos são esclarecidos por profecia. E essa é a única coisa que você tem de fazer, é dar um salto para Deus. Uma promessa. Se você der um salto para Deus e fazer assim, eu vou para a promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você se perde. Você vai dar um salto errado para Deus. Quem devia dar esse salto para Deus são os católicos, batistas, metodistas, assembleianos, pentecostais, em geral, é que deveria dar um salto desse para Deus. Um salto para Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas esse é o tempo de você entender a mensagem do dia e dar um salto para Deus. E Deus é Apocalipse 10, 8 a 11. É um salto para Deus. Não é nós querer ser alguma coisa, não é o português, a nossa língua, nosso idioma, querer ser, não. É que Deus finaliza conosco. Deus não finalizou com a América. Deus finaliza com o português, o idioma português. E foi dada até aquela profecia, 60 ou 61, que veio para o Brasil. Era para o Brasil. Irmão Brana estava terminando o ministério dele lá, e a profecia vinha para o Brasil. A mensagem ainda vinha para o Brasil. Era, como dizer, é para o português. Mas na mensagem diz Brasil, o servo do Brasil. Amém. Então, a única coisa que você tem de fazer é dar um salto para Deus, uma promessa. Aí, o irmão Breno diz assim, Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o coração. Eu creio na mensagem da hora. Agora, a mensagem da hora não é a mensagem do irmão José Brana. Irmão José Brana está colocando o povo a ouvir, que é muito bom, a mensagem do irmão Brana. Isso nós ouvimos há já 50 anos. Não é esta mensagem. É um bom homem, um profeta. Como vai ver a mensagem da agora? Não dá para ver essa mensagem agora, porque Deus não está falando mais em inglês. Se eles percebessem que há anos atrás, lá por volta do ano 2000, até as fitas que estavam vindo para o Brasil já estavam amarradas no porto. Deus tinha uma mensagem aqui, não precisava vir. A mensagem do profeta já estava no Brasil. Desde o ano 60 e poucos, ela já estava no Brasil. Mas ninguém conhecia a terceira puxada. Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o meu coração. Eu creio na mensagem da hora. Mensagem da hora não é a mensagem dos Estados Unidos. Deus não está mais nos Estados Unidos. Se você achar que Deus está lá, então Ele estaria também ainda na Alemanha, na Inglaterra. Mas Ele já deixou a Alemanha é muito tempo atrás, a Inglaterra há muitos anos atrás, e a América do Norte
ele já faz 60 anos, que ele deixou a América do Norte, quando o profeta foi embora. E o que eles ficaram? Ficaram na cegueira, formando doutrinas que o irmão Branham ia ressuscitar, quando a Bíblia diz que o 7º anjo revelaria o mistério de Deus, eles esperando o irmão Branham para revelar mistério. Tudo está revelado. Nós não temos que revelar, nós temos que comer e saber o que aquilo é. Não é tanto revelar, ainda que a Bíblia chama o ministério de João de profeta. A Bíblia chama. A Bíblia não chama o ministério da noiva de profeta. É o profeta que chama o ministério da noiva de profeta. Porque o profeta gostava de falar ela. Ele dizia ela, porque até no dia dele ele falava ela, mas não era ela, era ele. E eles não percebiam. E eles pensam que é a igreja, um grupo de gente. Não existe isso. Não existe isso. Quando ele diz, ela tem o assim diz o Senhor, ela é João, ela é ele. Vai na mensagem onde ele diz, ela é ele. Eu creio na mensagem da hora. Eu a vejo confirmada e sei que está certa. Já pensou? Eu a vejo confirmada e sei que está certa. Eu acho que eu tenho que terminar agora, porque faria melhor. Mas eu tirei só o título de outra mensagem. Me veio assim, a outra eu peguei aqui na hora. E acabou sendo a mensagem da hora, sem a gente saber. A glória do Senhor cai até que tudo estivesse enfumaçado. E ele vinha em si mesmo, entrava atrás do véu e se estabelecia no propiciatório, no Santo dos Santos. O lugar santíssimo é chamado Santo dos Santos, que é a terceira puxada. E ele tinha que estar vestido, que ele está falando aqui, é do homem especial, o sacerdote. Ele tinha que estar vestido, a veste era especial. Naquele tempo, até a veste não era feita por qualquer costureira. A do sacerdote não. A do sacerdote era especial. Escuta, ele tinha que estar vestido de uma certa maneira, andar de uma certa maneira, ungido de um certo modo. Pois a Bíblia mostra que o sacerdote tinha que andar de certa maneira, que as campainhas na roupa dele falava santo. Era passo que ele dava. Santo. Santo. Era passo. O sacerdote e as romãs, as campainhas na sua veste, era para indicar isto, santo. Porque a Bíblia mostra 3 vezes santo. A gente sabe que ele é santo como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A gente sabe que ele é santo. Cada vez que ele faz algo, é santo. Ele é santo entrando ali no tabernáculo em Moisés. Ele é santo entrando no tabernáculo Jesus. Ele é santo entrando no tabernáculo branco. Santo, santo, santo. É a forma de Deus trazer. Mas sabe, quando chega no terceiro santo, é terceira puxada, é revelação de mistérios. É onde Deus pega um povo que achava que tinha e põe eles para fora, e pega um povo de fora que cria, que não podia entrar, e diz, entra você. Ele tirou o judeu, pôs para fora, e pegou uma prostituta e pôs ela para dentro. Pegou um ladrão da cruz e pôs para dentro. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Não era certo ser ladrão, mas aquele ladrão foi mais abençoado do que todo o povo da Judéia. Porque aquele ladrão foi com Jesus aquele dia para o paraíso.
É isto que importa. O que nós estamos precisando é ver isso daqui. Deixa eu terminar. E ele tinha que estar vestido de uma certa maneira, andar de uma certa maneira, ungido de um certo modo. Você não pode estar ungido com trindade, dualidade. Você não pode estar ungido com unicidade. Você tem que estar unido com a unidade, é unido com a unidade. A deidade é a unidade que o profeta prega. O profeta não prega unicidade, ele é contra a unicidade. Mas ele prega unidade, porque a unidade é o Espírito num corpo, é o Pai no Filho. Isso é unidade. Ele era uma pessoa especial para entrar ali. Escuta, como a congregação devia invejá-lo. E você acha que esse espírito não tem muito lugar? Só um homem entrava atrás do véu, uma vez por ano, com a vasilha de sangue na mão, amarrado na cintura. E entrando, um homem só, ele era especial, vestido especial, andava especial, ungido especial. Só um homem. E a congregação? E se tivesse, oh meus irmãos, pensa em Datã, Coré, Abirão, na congregação, olhando assim, ele acha que ele é principal. Ele era. Deus escolheu Arão, representando o sacerdócio. Arão, da tribo de Levi, e representava o sacerdócio. Agora, o Pai Celestial escolheu Jesus, representando a tribo de Judá. Jesus. E agora, Jesus escolheu Bran. Eles não vão crer nisso mesmo. Mas é desta forma, é desta maneira que Deus sempre trabalhou e se escondeu dos homens. Deus revela e se esconde. Ele revela e se esconde. Agora, o irmão Brana pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Mas quando chegou na terceira etapa, ele revelou e escondeu. E disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Então ele escondeu. A mensagem não era para os Estados Unidos. Deus colocou o inglês para fora do lugar santo. O lugar santo é onde vocês assentam para ouvir como eles ouviram o profeta no lugar santo. Mas eles não entenderam. E Deus os colocou para fora, eles nem sabem que Deus os colocou para fora, porque no púlpito que o irmão Brana pregava, começaram a falar que o irmão Brana ia voltar para a terceira etapa. Uma coisa que o irmão Brana não tinha pregado. Não entenderam, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. É o espírito de Elias em um outro homem, somente uma vez, só falta uma vez. Não era Brana, era o espírito de Elias. Mas eles achavam que o irmão Brana falava pessoalmente. Que Deus nos ajude. Deus tem uma pessoa especial. Sempre Ele faz este trabalho desta forma. Uma pessoa especial para Ele. Pode ver Moisés, pode ver Jesus, pode ver Brana. E poderia aqui falar exatamente no propiciatório. Como Moisés, Jesus e Brana. O último propiciatório. Lugar escolhido de Deus. É Bran, no último dia. Por que os Estados Unidos não entenderam o novo nome? Não era para eles. Pergunta para um deles lá, pergunta para a família, pergunta para o irmão José Brana, que é um bom homem, é um profeta, segundo a mensagem do irmão Brana. Pergunta para ele, qual é o novo nome? Meu pai não disse, pois o pai não podia falar mais do que falou. Bran é perfeito, perfeição.
Deus é adorado em 7. O que você quer mais? Te dou um sinal eterno. Qual era o sinal eterno? Vai na mensagem, a brecha. Parado na brecha. 138 a 145. Vai lendo. E você vê BRANHAM. Um sinal eterno. Por que eles não entenderam? Porque a mensagem não é para ser explicada por eles. Tinha que ser explicada no português. Aquilo passou desmembrando uma língua que eu não pude decifrar. Então não passou no inglês. Porque a mensagem teria que vir. Bom, parece que é audácia, né? Mas esta é a verdade. A mensagem teria que vir através da língua portuguesa. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por todos estes homens especiais, que em cada tempo o Senhor teve um, que foi um propiciatório no dia. Cada tempo o Senhor teve um. E até que o Senhor veio nos Estados Unidos e terminou no entardecer. E nós somos aquele que reconhecemos o lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu novo nome. Não o seu nome foi em Jesus, mas o seu novo nome foi em Brana. Estamos agradecidos por poder ver estas coisas. Em nome do Senhor Jesus, ajuda este povo, ilumina cada um. Esta vida que me ouve nesse instante, este povo que fala esta língua portuguesa, que eles sejam despertados. Agora é sua hora. E você rejeitando, Deus tirará o gentio e colocará o judeu. 144 mil, Moisés e Elias pregando para eles. Mas Deus tem que arrebatar essa igreja gentia e colocar os demais gentios para fora, outra vez, para chamar para dentro do seu lugar santo os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui
plantando e a que não dá fruto ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribar em seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei.